Deus, nós te louvamos pela vida do Kleber. Cremos que o Senhor vai falar de uma forma poderosa e sobrenatural através da vida dele, Pai. Deus, eu oro para que cada coração aqui esteja, Senhor, sensível ao toque do Teu Espírito Santo, cada ouvido esteja atento à voz do Senhor, e que o Kleber seja apenas um canal. Ele é dependente do Senhor. A Deus amado, o que ele vai transmitir aqui, Deus, aquilo que o Senhor plantou no coração dele, eu oro para que ele possa, Senhor amado, realmente dar ao Senhor toda a liberdade, Deus, porque o Senhor vai fazer infinitamente mais. Abençoa ele, abençoa cada um de nós, ser conosco no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. É com muito temor e tremor nas pernas que eu estou aqui nessa noite, né? Mas crendo que o Senhor nos chama, e o mesmo Deus que nos chama é o Deus que pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos capacita, e Ele faz com que as coisas aconteçam apesar de nós, né? Não por nós, não porque nós podemos algo, mas porque o Senhor é fiel e o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na minha igreja, né? Na igreja onde eu me converti, onde eu conheci o Senhor, onde eu fiz amizades, onde eu me batizei, onde eu conheci a minha esposa, onde os pastores fizeram o meu casamento, e realmente, como o pastor falou aqui, esse é o meu sentimento. Eu me sinto filho dessa igreja, eu me sinto filhos espirituais dos nossos pastores, que talvez vocês me vejam hoje ali casado, que depois que o homem casa, diz que a esposa dá uma firmada, né, dá um jeito nele, né, ele dá uma melhoradinha, começa a se vestir melhor, começa a se comportar melhor, mas não era assim desde o começo, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu dei muito trabalho para esses pastores aqui. Gente, eu não sei como é que eles me aguentaram até hoje, mas a graça do Evangelho, a graça de a gente congregar, a graça de a gente ser igreja, é quando a gente tem pessoas que acreditam na gente, até mesmo quando nós não acreditamos. Sabe, se eu pudesse olhar para a minha vida e dizer que eu hoje estaria aqui ministrando uma palavra para a igreja, eu não acreditaria nisso. Mas eu sei que tem pessoas, tem homens, mulheres aqui que oraram por mim, que sempre me encorajaram, que sempre me incentivaram a não desistir, que sempre me incentivaram a buscar mais do Senhor, porque Deus tinha grandes coisas para a minha vida. E hoje eu estou aqui com o meu coração cheio de alegria, por poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, com a igreja, a fim de que nós, juntos, enquanto corpo, possamos ser edificados. Amém? Então, antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar, né? Talvez nem todos me conhecem aqui ainda. Uma apresentação bem rápida. O meu nome é Kleber, eu tenho 30 anos, sou casado com a Luana. Pensa no final de semana especial, pastor. Meu Deus. Ontem minha esposa estava nervosa, gente, que era a primeira vez que ela ia pregar. Ela nunca tinha pregado ainda a palavra. Teve uma programação especial só com as meninas, só com as jovens aqui. E, gente, ela ficou lá e buscou o Senhor e orou e chorou, e eu tinha que dar umas encorajadas nela, vai lá, você é uma mulher de Deus e tal, isso e aquilo, né? E ontem eu posso testemunhar para vocês que a gente foi embora, a gente mora um pouquinho longe, né? Dá uns 25 quilômetros daqui mais ou menos, e a gente tem bastante tempo para ir conversando na volta, né? Esse que é o bom. E a gente foi conversando e a gente foi chorando no carro, né? Conversando acerca daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque a minha esposa não pode falar dela ela mesma falar dela mesma, né? Mas eu ouvi de várias pessoas aqui que foi uma bênção, foi um tempo precioso, sabe? E eu me alegro muito, nós nos alegramos, porque nós cremos na palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, sabe? Eu quero que os meus filhos sirvam ao Senhor, a minha geração sirva ao Senhor, que aonde eu vá, eu possa fazer a diferença e levar o amor do Senhor. Então a gente tem se alegrado muito, a gente tem vivido os dias especiais na presença do Senhor, por ver a fidelidade e o cuidado de Deus em cada detalhe. Amém? Mas eu quero hoje contar um pouquinho além do que vocês já sabem. Aqui eu trabalho como apoio, supervisão do setor branco, né, um setor que hoje é composto por células de jovens. E eu estou na igreja aí desde quando eu tinha lá meus 15 anos, 16 anos. Nesse tempo dei umas firmadas, dei umas balançadas, mas estamos aí para a glória de Deus, né? Mas eu queria voltar um pouquinho mais, porque às vezes a gente tem esse relacionamento de igreja, a gente se conhece, a gente conversa, a gente se abraça no corredor, mas eu quero dizer para vocês que enquanto eu buscava algo do Senhor para falar, o que eu vou pregar, Senhor, para aquela igreja, o que eu vou falar para aquela igreja, eu não sei o que dizer para aquela igreja, Senhor.
E aí Deus falou muito forte ao meu coração, fala um pouco daquilo que Deus fez na sua vida. E sabe, queridos, eu sempre fui um daqueles que tinha um pensamento assim, errado na verdade, errado, totalmente errado. Mas eu sempre pensava assim, que testemunho bom para falar da vida era aqueles testemunhos dos caras que fizeram tudo errado na vida. O cara foi traficante, matou 22 caras, foi preso, saiu, se converteu, e aí Deus mudou a vida dele, agora ele está ganhando pessoas para Jesus. E eu falava assim, nossa, esse aí é um testemunho impactante. Eu nunca fui tão ruinzinho assim, tipo, nesse sentido. Eu era pecador, né? Todos são pecador, então todos precisam de Jesus, todos estão na mesma situação. Mas eu nunca fui aquele cara assim, nunca fui bandido, nunca roubei, nunca matei, nunca usei drogas, nunca usei droga nenhuma. A única, vamos dizer, já bebi, mas nunca usei drogas assim. Então eu sempre falava, Deus, mas daí, o que eu vou falar de mim mesmo? O que eu vou falar daquilo que o Senhor fez na minha vida? Sabe, queridos, mas quando você pergunta coisas para Deus, esteja disposto a ouvir a resposta. Amém? Quando você quiser saber coisas do Senhor, esteja disposto a ouvir as respostas que o Senhor tem a nos dar. E Deus respondeu, Deus foi no... Meu iPad não quer virar de jeito nenhum aqui, mas tá bom, vai assim mesmo. E Deus respondeu, mas Ele respondeu, queridos, de uma forma assim muito íntima, muito pessoal. E eu quero dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, essa é a palavra mais difícil que eu já ministrei na minha vida, que eu vou ministrar na minha vida. Que Deus me fez olhar para a minha história, me fez olhar para aquilo que Ele fez em cada detalhe da minha vida. E eu quero começar dizendo para vocês que a minha mãe, quando ela tinha 19 anos, fruto de um relacionamento rápido, não era casada ainda com meu pai, ela engravidou. E essa gravidez gerou uma série de situações. Naquela época as famílias eram mais tradicionais, e quando a minha mãe foi dar a notícia, não foi igual hoje, talvez, né, que a gente tem um apoio maior dos pais, mas ela foi convidada a se retirar de casa. 19 anos grávida, ela foi convidada a se retirar de casa, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas, glória a Deus, ela era uma mulher trabalhadora, né, uma mulher determinada, embora tivesse os seus erros, ela correu atrás, batalhou e tudo mais, mas ela sempre trabalhou na área da saúde. E trabalhando na área da saúde, ela fazia plantões em hospitais, trabalhava de dia, trabalhava de noite. Era uma correria daquelas, que quem trabalha na área de saúde sabe como é. E sabe, queridos, algo que eu me lembro muito bem, e eu me lembro até hoje, devia ter meus 3 anos, mas eu consigo lembrar, como se fosse hoje, de coisas, são de eu ficar na casa de várias pessoas. Na casa da minha tia, na casa de amigo, na casa de amiga, e eu fiquei em vários lugares nesse tempo, porque a minha mãe precisava trabalhar, ela precisava de uma fonte de renda para me sustentar, para cuidar de mim, e eu fiquei em vários lugares, eu lembro de várias casas que eu fiquei, sabe, talvez em alguns lugares eu fui melhor acolhido, talvez em outros lugares eu não fui tão bem acolhido como uma criança deveria ser, mas era o que tinha para aquele momento, era a situação em que eu me encontrava naquele momento em que a minha mãe podia cuidar de mim daquela maneira. E aconteceu que isso foi passou um certo tempo, até que a minha mãe, ela tinha uma amiga que morava na região ali do Campo Comprido, e ela precisava trabalhar e eu ficava lá. E essa pessoa que cuidava de mim, ela tinha alguns outros filhos. E isso eu não consigo me lembrar ao certo, né? Porque como eu disse, eu tinha 3 anos apenas, mas eu sei que era mais ou menos assim, os outros filhos, estava lá um friozão, Curitiba quase não faz frio, né? Diz que estava um friozão lá, estava todos os filhos dela agasalhados, e estava eu de regata lá de boa, assim, andando sossegado. 3 aninhos de idade. Daí diz que minha mãe comprava uns iogurtes para mim lá, e eu ficava só no cheiro do iogurte, só lambendo a tampinha depois lá, porque não sobrava nada para mim. E era uma situação assim que diz que era difícil, mas na frente da casa dessa amiga da minha mãe, tinha um casal de senhores que moravam lá, que não tinham filhos, eles tinham na época uns 50 e alguma coisa, 55 anos por aí, não lembro ao certo. E essa senhora, todas as vezes que a minha mãe ia trabalhar, e eu ia lá no portão, porque minha mãe me deixava lá, e eu ia lá no portão, ficava chorando lá no portão pendurado. E essa senhora, ela ia lá todas as manhãs, para brincar um pouco comigo, para aliviar aquele sofrimento, para aliviar talvez aquela dor que eu estava sentindo. E diante dessa situação, ela não se conformou em parar por aí. Um dia ela chegou para minha mãe e falou, olha, Cleusa,
o seu filho, a gente está observando aqui, é bem diferente com a nossa casa, a gente vê que talvez ele não está sendo tão bem cuidado assim, a gente vê todo o teu esforço, toda a tua luta para sustentar o seu filho, para cuidar do seu filho, e a gente tem visto que talvez você está indo trabalhar, mas está indo com a cabeça quente, está indo preocupada, porque você vê que o seu filho não está sendo bem cuidado. E eu quero me oferecer para que ele fique aqui em casa um pouco, enquanto para que você possa trabalhar tranquila, para que você possa fazer as suas coisas, para que você possa cuidar, correr atrás, consertar a sua vida, e tranquilo. Eu quero que você tenha essa tranquilidade de deixar ele aqui com a gente. Era um casal de senhores, né? E a minha mãe, com pouquíssimas opções, mais uma vez, ela aceitou, ela agradeceu muito, ela se dispôs a permitir que eu ficasse na casa desses senhores. E para eu encurtar um pouco a história, que senão vai a pregação inteira só dessa história, né? Era para eu ficar apenas alguns meses lá, e eu vivi praticamente a minha vida inteira com esse casal. Eu tenho acesso à minha mãe hoje tranquilamente, porque eu ia todos os finais de semana para lá, então, como eu disse, eu não julgo nem um minuto a minha mãe, muito pelo contrário, eu honro toda a batalha, toda a luta dela, mas chegou um momento que eu fui tão bem acolhido, tão amado naquela família, que quando era criança, eu gostei de ficar lá, eu quis ficar lá, e eu fiquei muitos anos lá, e quando eu digo que é difícil falar sobre isso, é porque foi uma vida inteira, e na próxima semana agora, vai fazer um ano que a minha mãe adotiva, que eu chamo de vó, para algumas pessoas que viram que eu falei que eu perdi a minha avó, ela faleceu. Então eu pude, glória a Deus por isso, talvez de uma maneira tão pequena, retribuir um pouco do que ela fez por mim, porque eu pude ficar do lado dela até o último dia dela, pude cuidar dela. Hoje eu cuido ainda com a minha esposa, essa mulher guerreira, valorosa, que está sempre do meu lado. O meu pai adotivo, ele tem um princípio de Alzheimer, e a gente cuida dele. A gente se dispôs, a gente se mudou, a gente mora junto com ele, e a gente cuida dele, porque a gente tem no nosso coração que a gente quer devolver um pouquinho de todo o amor que eles me deram a vida inteira. Então, por que eu estou contando isso, queridos, para vocês? Por que eu estou contando essa história? Porque eu estou abrindo a minha vida. Porque o Senhor falou que era para eu falar daquilo que Ele fez na minha vida. Porque o Senhor falou que era para eu contar o meu testemunho, era para eu contar a minha história, porque talvez muitas pessoas me venham aqui e não sabem de nada disso. Sabe, mas hoje eu quero que nós possamos aprender com o amor do Senhor, com aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que não importa o contexto, que não importa as circunstâncias, que não importa de qual lugar você veio, Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Deus tem um plano poderoso para fazer nas nossas vidas. Sabe, queridos, eu queria ler alguns textos com vocês agora, para a gente entrar a fundo na palavra. E o primeiro texto que eu quero ler está lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Pode abrir aí, por favor. João, capítulo 1, versículo 12 ao 13, diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Efésios 1, do 4 ao 6, não precisa abrir, queridos, anotem aí, depois vocês leem, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Mas Efésios 1, do 4 ao 6 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? E por último eu quero ler Romanos 8, do 14 ao 17, que diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Queridos, esses textos, eles falam, eu não sei se você conseguiu captar a mensagem desses textos,
não sei se você conseguiu entender um tema em comum entre esses textos, mas ele fala que Deus, ele nos chama para ser seus filhos. E o tema dessa palavra hoje é filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele nos chama, Ele nos traz como filhos por adoção. Sabe, queridos, você não é simplesmente um servo, você não é simplesmente um escravo, mas a palavra diz que Ele nos chama como filhos. Amém? E o tema que nós vamos falar hoje, o que nós vamos discutir hoje, que eu quero trazer para uma reflexão, será que nós, de fato, vivemos como filhos de Deus? Será que eu e você temos vivido nessa dimensão de sermos filhos, entendido a importância, o valor que isso tem para o Senhor? Sabe, a carga de amor, a carga de preço que é pago em um relacionamento íntimo de um pai e de um filho? Será que nós temos esse entendimento e temos vivido como tal? E para isso, queridos, eu quero que a gente fale sobre 5 pontos, hoje, que Deus falou ao meu coração, sobre a experiência prática que eu tive, mas sobre que a palavra reafirma, como sendo uma forma de Deus trabalhar as nossas vidas, para que nós possamos entender que nós somos filhos de Deus, amém? E o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, que eu quero que você abra o seu coração agora, querido, é que uma adoção, ela parte de uma decisão de amor, amém? Romanos 5:8 diz que Cristo demonstra o seu amor por nós, quando Ele morre, quando nós ainda éramos pecadores. 1 João 4,19 diz que se nós podemos amar ao Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. Queridos, o que eu quero dizer com uma decisão de amor? Eu quero dizer que quando eu estava lá naquela condição, quando eu estava naquela situação, eu não tinha nada a oferecer, eu não tinha nada o que dar, eu não tinha um benefício a oferecer, mas aquele casal, aquela senhora, eles escolheram me amar, eles escolheram correr um risco, eles escolheram depositar amor sobre a minha vida sem que eu tivesse nada para oferecer. E eu quero te dizer, querido, que Deus ama as nossas vidas, Ele escolheu nos amar, indiferente de quem você é, indiferente do que você tem na sua mão, indiferente do que você acha que você pode oferecer para o Senhor, indiferente se você é ministro de louvor, se você é pastor, se você acha que você tem alguma qualificação, ou se você acha que você não é ninguém. Deus escolheu te amar e escolheu me amar. Deus escolheu nos amar. Sabe, a qualidade de um filho é compreender essa decisão do Senhor, é viver o amor do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós somos como filhos que vivem como bastardos. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre querendo provar algo para o Senhor, para que Ele nos ame. Eu sei que aqui tem muitos pais e mães, eu ainda não tenho essa graça, mas glória a Deus chegará. Mas eu sei que aqui tem muitos pais e mães, e eu sei que o amor que é carregado em uma relação de pai e filho, não tem explicação. Não tem explicação, querido. Então, eu quero te dizer, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus, existem pessoas que chegam diante de Deus, elas chegam na igreja quando recebem um convite, quando alguém fala de Jesus, elas falam assim, não, mas eu não posso ainda, não, quando eu largar esse vício, não, quando eu melhorar nessa área, não, quando eu deixar esse pecado, aí eu vou para o Senhor. Querido, eu quero dizer que o Senhor nos ama como nós estamos. Ele tem um processo, Ele tem uma restauração, Ele tem um trabalhar, mas nós só vamos entrar nesse processo, nós só vamos entrar nesse trabalhar de Deus, nós só vamos ser sarados das nossas feridas, das nossas lutas, das nossas dores, e libertos do nosso pecado, quando nós dissemos sim, à decisão do Senhor de nos amar, a decisão do Senhor de nos amar. Então pare de olhar para você, eu não posso mais olhar para mim, não é sobre mim, é sobre o amor dEle por mim. É sobre a graça dEle sobre mim, é sobre o amor dEle sobre mim. Aí não tem mais desculpa, não tem mais argumentação, não tem mais eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, porque não sou eu, é Ele, é o amor dEle. Amém? Não existe outra explicação, a não ser o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Querido, pense na sua vida, pense nos seus pecados, pense em tudo de errado que você já fez. Qual seria a outra razão do Senhor nos amar se não fosse o amor dEle por nós? Qual seria o amor dEle morrer naquela cruz? Sabe, de Ele ser humilhado, dEle ser maltratado, se não fosse o amor dEle por nós? O que nós podemos dar, hoje foi lido aqui, o que nós podemos dar ao Senhor diante de tudo aquilo que Ele nos tem dado? Tudo que possamos dar é nada se comparado ao amor do Senhor pelas nossas vidas. Então, querido, se você é filho de Deus, você precisa viver nessa realidade, de que Ele te ama, indiferente de quem você é, onde você está, ou que você vive. Ele te ama,
Ele te ama, e nessa noite Ele está dizendo para pessoas que entraram aqui, Ele ama a sua vida. Você entrou aqui se sentindo a pior pessoa, mas Ele está dizendo que Ele ama a sua vida, e que Ele quer trabalhar nela, amém? Segundo ponto, querido, que eu quero dizer para vocês, e a qual a minha vida se encaixa perfeitamente, é que uma adoção de filho, ela vem para mudar uma condição, amém? Vocês já viram uma família tranquila, está tudo dando certo, tudo perfeito, tudo mais, tal, meu filho hoje não fez a lição da escola, vou colocar ele para adotar. Não é assim. Normalmente uma adoção vem carregada com circunstâncias, com situações, com adversidades, com problemas, com uma condição contrária. Eu estava numa condição contrária, não existia uma forma, não existia um jeito, e tudo que foi feito foi para mudar a minha condição. Aquela senhora, ela olhou para mim, ela viu o meu sofrimento, ela viu a minha dor, e ela falou, o que eu posso fazer para mudar a condição dessa criança? O que eu posso fazer para mudar a situação dela? O que eu posso fazer para mudar esse contexto que ela está vivendo? E eu quero te dizer que Efésios 2, do 1 ao 5, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Será que mudou a condição de alguém de nós aqui, queridos? Eu quero dizer que o amor do Senhor pelas nossas vidas é para mudar a nossa condição. Talvez você não entende isso ainda. Muitas vezes nós pensamos em condição, nós já pensamos logo em condição financeira, nós já pensamos em bens, nós já pensamos no nosso trabalho, nós já pensamos na nossa família, mas a maior condição, a maior necessidade que nós temos enquanto homens é sermos salvos. É sermos salvos do pecado, é sermos salvos da morte, é sermos salvos da condenação. Então eu quero te dizer que se Deus nos adotou, é porque Ele quer mudar a nossa condição, porque nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas Ele, com a sua graça, com o seu amor, Ele veio. E Ele falou assim, ei, eu preciso mudar a condição. Eu preciso mudar a situação dessas vidas, eu preciso mudar a situação desses meus filhos. Eu preciso transformar esse contexto e dar a eles a possibilidade de obter vida. Sabe, queridos, então, nós temos que ter o entendimento que se nós somos filhos, nós precisamos saber que a nossa condição é mudada no Senhor. A nossa condição é mudada no Senhor. Nós já não somos mais escravos, nós já não somos mais, servos do pecado. Mas através de Jesus nós somos libertos do pecado. Nós somos trazidos de novo à presença de Deus. Sabe, o pecado fazia separação entre nós e o Senhor. Se hoje todos nós podemos estar aqui, é porque Jesus mudou a nossa condição. Não existiria condição alguma de nós estarmos aqui reunidos, se Jesus não pagasse um preço que era nosso. Sabe, queridos, então, Deus vem para mudar a condição do homem. Deus vem para mudar a nossa condição. E eu quero declarar, eu quero profetizar sobre nós como igreja, que nessa noite será uma noite de mudança de condição, de transformação. Se talvez nós estamos caminhando para a morte em algumas áreas das nossas vidas, se talvez nós estamos caminhando para a destruição, se talvez nós estamos caminhando em uma vida de pecado, hoje Deus tem uma nova condição para as nossas vidas. Amém? Outro ponto que eu quero trazer, esse é tão bacana também, queridos, em um relacionamento entre pai e filho, é a transmissão de uma cultura, de valores e princípios. Sabe, queridos, eu vou contar uma coisa para vocês, talvez nem todos imaginem isso ainda, mas quando eu tinha lá meus 3 anos e eu fui trazido para aquele ambiente familiar, eu cheguei lá já no primeiro dia e eu peguei um papel e comecei a escrever as regras da casa. Comecei a dizer, dormir vai ser tal horário, tomar banho vai ser tal horário, porque agora eu vim para essa casa e sou eu que determino como as coisas vão funcionar aqui. Vocês acreditam que foi assim, não? Não foi dessa forma. Sabe, mas eu fui inserido naquela família, eu fui inserido naquele ambiente familiar, e sabe o que aconteceu, queridos? À medida que eu fui caminhando, eu fui sendo ensinado acerca de algumas coisas, eu fui recebendo alguns princípios, alguns valores, alguns ensinamentos que determinaram a minha vida até hoje.
Eu falei aqui no começo que eu nunca usei droga e eu nunca esqueço por que eu não usei droga. Porque o meu pai adotivo, ele é policial, aposentado agora. E um dia, eu cheguei do colégio, ele chegou com uma buchinha de droga em casa. E ele falou assim, olha aqui, Kleber, vem aqui. Daí ele abriu, fez, cheira isso aqui. Cheirei, olha bem isso aí. Olhei, mete o dedo aí, faz um negocinho. Fiz. Então o negócio é o seguinte, isso aí é droga. Se algum dia alguém te oferecer isso, saia fora, porque isso aí é destruição para a sua vida. Sabe, queridos, eu quero dizer que se nós somos filhos de Deus, nós somos inseridos na família de Deus, nós estamos caminhando junto dessa família, nós estamos caminhando juntos do Pai, nós estamos caminhando na presença do Pai, estamos recebendo o amor dele, nós temos que começar a receber os ensinamentos, os princípios, e aí ele chega e fala assim, ei, Kleber, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esse pecado aqui? Cheira ele. Cheira ele, dá uma olhadinha nele melhor. Se alguém te oferecer isso, fuja. Porque é maldição para a sua vida. Sabe, se nós somos filhos, nós precisamos ter uma cultura daquele que é o nosso pai, nós precisamos ter princípios daquele que é o nosso pai. Eu acho que a coisa que é mais marcante na relação de um pai e de um filho ali, eu acho que a primeira questão que existe quando nasce uma criança é, ele é parecido com o pai, ele é parecido com a mãe, com quem que ele é parecido? Com quem que ele é parecido, essa criança? Tem uns que às vezes até entram em crise, que parece que é parecido com o tio, com o vô, e menos com o pai e com a mãe, né? Mas sabe, queridos, é normal o filho carregar a semelhança do pai, dos pais, seja nas atitudes, seja na forma de falar, seja na forma de agir. E eu quero dizer que Deus tem trabalhado no meu coração acerca desse sentido. Será que eu tenho sido um filho que aonde eu vou eles falam, nossa, olha lá, é a carinha de Deus, é parecidinho com Deus, olha lá, ele não se envolve com as coisas, olha lá, os princípios de Deus estão na vida dele, o caráter de Deus está na vida dele, ele honra a esposa dele, ele honra o casamento dele, ele honra os relacionamentos dele, ele honra as lideranças dele, ele é um homem que parece com o pai, ele carrega os princípios da palavra, ele carrega as características de um filho de Deus. E essa é a pergunta, queridos, essa é a pergunta, porque se nós não estamos parecidos nada com a palavra, não estamos nada, nem um pouco parecidos com o pai, talvez nós estamos sendo uns filhos meio bastardo. E essa é a pergunta, sabe, os discípulos em certa ocasião estavam caminhando com Jesus, e eles perguntam para Jesus, Jesus está lá ensinando as coisas acerca do Pai, acerca do reino de Deus, e aí os discípulos chegam e falam assim, ô Jesus, mostra-nos o Pai aí, nós queremos ver também. E qual foi a resposta de Jesus? Fala assim, mostra-nos o Pai? Como assim? Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Ou seja, se você está olhando para mim, você está olhando para o meu Pai. Se você está olhando para a minha vida, você está enxergando a revelação de Deus. E cara, eu creio que é isso que Deus quer de nós enquanto igreja. Eu creio que quando as pessoas, elas olhem para nós, elas possam ver o amor de Deus. Quando elas olhem para nós, elas possam ver o perdão. Quando elas possam olhar para nós, elas possam sentir realmente que não somos nós, mas é o Senhor nas nossas vidas. Sabe, queridos, então nós precisamos receber do Senhor os princípios, os ensinamentos. Eu não posso passar esse ponto sem falar do que é tão importante, que é a oração e a leitura da palavra. Ninguém tem relacionamento, ninguém sabe o que o outro quer. Eu olho para minha esposa, eu já sei se ela está, como diz o pastor Haroldo, a voz dela é sempre parecida com a do Espírito Santo na minha vida. E quando ela olha para mim, às vezes eu já sei se está tudo bem, se ela está achando ruim, se não sei, se eu falei alguma coisa errada, porque a gente se conhece, a gente tem uma conexão, um relacionamento íntimo, sabe, nós só poderemos manifestar a presença de Deus, nós só poderemos carregar aquilo que Deus é sobre a terra, se nós estivermos nos relacionando com Ele, através da oração, através da leitura da palavra, através de passar tempo com Ele. Aí sim nós vamos nos tornar parecidos com Ele, as pessoas vão olhar e vão falar, está parecidinho mesmo. Está igualzinho mesmo, é aqui, ó, é cópia, é Jesus copy, como diz o Douglas Gonçalves, né? É cópia de Jesus, sabe, queridos, esse é o desejo do Senhor para a igreja, esse é o desejo para os filhos de Deus. Próximo ponto é, tão importante quanto, é alguém que se torna herdeiro. Cara, o filho se torna herdeiro, o filho desfruta daquilo que o pai conquistou, sabia disso? O filho é herdeiro do pai. E a palavra diz lá em Romanos 8,17, diz, se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
como filhos passamos a ter direitos de desfrutar daquilo que é do nosso Pai. E por que eu falo isso agora, queridos? Porque a Bíblia é um livro encorajador demais, mas é um livro que muitas vezes, sabe, a gente fica, meu Deus, por que as coisas não acontecem então? Às vezes a palavra diz lá que os sinais acompanhariam os que crerem. E daí a gente, às vezes, não vê as coisas acontecendo, a gente fica assim, e aí Deus, o que está acontecendo? Sabe, queridos, nós precisamos viver como herdeiros, saber que isso nos pertence, que isso já foi conquistado por nós através de Jesus. Sabe que não é nossa força, que não é a nossa capacitação. Hoje eu quero confessar para vocês que eu estava muito nervoso antes de pregar. E eu falei assim, Senhor, eu não sei o que vai ser. E me deu uma dor de barriga essa noite, eu fui umas 10 vezes fazer xixi no banheiro. Eu fiquei nervoso, eu falei, Senhor e tal. Até que Deus falou assim, por que você está nervoso? Você está nervoso por quê? Por que você está nervoso? Você não é o primeiro a acreditar nessa palavra que você vai ministrar? De que você é herdeiro, de que aquilo já te pertence, de que aquilo é algo que eu já conquistei por você naquela cruz. Sabe, queridos, e o desafio de nós, enquanto filhos, é vivermos como filhos. Sabe, impor as nossas mãos mesmo, a palavra já nos abençoa, Deus já nos encoraja, mas nós precisamos levantar a nossa mão e impor sobre os demônios, sobre as doenças, e profetizar cura, e profetizar restauração, profetizar transformação. É chegar diante daquela pessoa que está precisando de uma palavra e abrir a nossa boca e falar a palavra. Sabe, porque isso já nos foi conquistado, a vitória já é certa, a vitória já foi conquistada em Jesus. Isso é apenas herança, nós apenas vivemos, nós apenas precisamos disponibilizar as nossas vidas para viver essa herança. Amém? E por último, querido, eu queria falar sobre o amor incondicional de um pai. Sabe, em Lucas 15, a gente tem uma passagem que fala sobre o filho pródigo. Não sei quantos já ouviram falar essa história, acredito que a maioria. E a Bíblia mostra um filho que, cansado talvez do ambiente familiar, talvez aquele filho que achou, esses meus pais que são muito careta, esses meus pais não estão com nada, não entendem nada, não sabem o que é bom para a vida, eu vou curtir a minha vida do meu jeito. E aquele filho, ele pede a herança para o pai antes do pai morrer, vocês já viram isso? Fala assim, pai, vende tudo que tem que eu quero a minha parte. O pai estava vivo ainda, ou seja, para ele estava valendo mais o benefício da herança do que a presença do pai. Mas ele pediu, e a Bíblia diz que o pai atendeu o pedido daquele filho, deu a parte dele em dinheiro, e aquele filho foi e gastou de uma maneira irresponsável, com prostitutas, com tudo que é errado, com todas as coisas irresponsáveis que ele poderia gastar. E diz que em um dado momento da vida dele, ele estava passando necessidade, passando dificuldade, estava comendo, sabe, não estava nem comendo, estava com vontade de comer da comida que o pessoal dava para alimentar os porcos. E aí ele se lembra do seu pai, e ele naquela condição tão contrária, ele pensa assim, até os servos do meu pai, até os empregados do meu pai estão vivendo numa situação melhor que a minha. Até, eu vou voltar lá, eu sei que eu não mereço nada, eu desejei a morte do meu próprio pai para receber a herança, eu não mereço nada. Mas eu vou lá, nem que seja para trabalhar como um empregado, como um escravo, para ser humilhado, pelo menos eu vou ter um alimento, pelo menos eu vou ter uma comida, eu vou ter alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que quando aquele filho começa a chegar perto da casa do pai, quando o pai começa a avistar aquele filho de longe, diz que existe uma festa muito grande ali, e o pai abraça aquele filho, o pai ama aquele filho, e o pai dá uma festa para aquele filho, porque aquele filho era como alguém que estivesse morto, mas reviveu, voltou para o relacionamento de pai e filho. Sabe, queridos, e por que eu quero terminar com amor incondicional? Porque eu quero dizer que na nossa relação com Deus, tudo começa e termina no amor. Nós começamos em uma decisão de amor quando Deus não nos amava sem que a gente tivesse feito absolutamente nada. Queridos, mas eu quero te dizer que indiferente de tudo que você tenha feito agora, em afronta ao Senhor, em pecados contra o Senhor, em situações que você tenha se envolvido, em pecados que você tenha cometido, o amor do Senhor por você não diminuiu, mas Ele continua te amando. Então, essa relação de pai e filho começa no amor e ele termina no amor, é todo baseado no amor, Ele não desiste de nós, Ele não desiste da sua vida. Sabe, queridos, então,
eu quero te dizer que não há nada que eu e você possamos fazer para o Senhor, para que nós possamos conquistar. Senhor, me ame mais do que o Senhor me ama, porque o amor dele já é o amor de um pai para um filho, é um amor perfeito, é um amor poderoso sobre as nossas vidas. Mas também não existe nada que nós possamos fazer para o Senhor, que faça com que Ele nos ame um pouquinho só a menos, querido. Os nossos pecados podem nos afastar, os nossos pecados podem trazer uma carga de problemas, de maldições sobre as nossas vidas, mas o amor do Senhor sobre as nossas vidas, Ele não diminui, Ele não passa, Ele não acaba. A palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor do Senhor. Queridos, nessa noite eu quero que você feche seus olhos onde você está. Será ministrada uma canção aqui, queridos. E o encorajamento do Espírito Santo nessa noite é para que nós possamos ser filhos de Deus, mas não apenas intitulados por uma frase que nós aprendemos na igreja, não apenas filhos porque um dia alguém nos disse que nós somos filhos e nós achamos bonito isso, mas porque nós somos filhos, porque nós entendemos que Ele nos amou quando ninguém nos amava, Ele se importou quando nós não tínhamos nada a oferecer, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu mudar a nossa situação, Ele escolheu mudar a nossa condição, e hoje Ele está aqui para fazer novamente isso, hoje Ele está aqui para mudar novamente a sua condição, a minha condição, viver como filhos que aprendem, que se dispõem, que falam, Deus, eu quero aprender do Senhor, eu quero agir como o Senhor age, eu quero falar como o Senhor fala, porque eu sou seu filho, eu preciso ser parecido contigo. Nessa noite é uma noite de um posicionamento, é uma noite de filhos serem filhos legítimos, é uma noite de filhos serem filhos legítimos. É uma noite de nós assumirmos a nossa posição de herdeiros, e manifestarmos o reino de Deus, e manifestarmos a presença de Deus, aonde quer que estivermos. A palavra diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que têm por herança toda a autoridade, todo o governo, para delegar sobre espíritos malignos? Sai em nome de Jesus. O convite é para os filhos,